vez que somos convidados a pregar, a passar a mensagem. Só quem prega sabe disso. Principalmente pregar para um povo que ao longo dos anos, ou há muitos anos, estão aí ouvindo mensagens maravilhosas. Mas o Senhor, Ele é quem fala através de homens. Os homens são apenas como permitido a boca do Senhor. Amém? Eu queria falar com vocês um pouco nessa manhã sobre a restauração que ocorreu lá no tempo de Neemias. Neemias, ele foi um homem de Deus, um homem dentre tantos que se destacou em seu período, contemporâneo de Jeremias. Viveu ali no período do rei Artaxerxes. Inclusive ele foi um dos que deu início, quando nós estudamos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ele foi quem deu início à restauração de Jerusalém. A profecia, ela dá início nesse período, especialmente no ano 457, e finaliza até a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão, não é? Então, a restauração no tempo de Neemias. Sempre que somos convidados a pregar, fica um desafio assim, como eu falei no início. Ficamos pensando em que eu vou falar, em que eu quero pregar, mas na verdade é interessante. Você não fala do que você quer, não é? É o próprio Deus quem fala conosco, e nós, como falei, somos apenas uma maneira de um cano, um tubo que transmitimos aquilo que o Senhor quer para o povo dele. Então eu convido desde já vocês a abrir as Bíblias em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Mas antes de iniciarmos, eu queria que vocês fechem seus olhos e vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Tua palavra está aberta. O texto, nós já estamos com ele em mãos. Queremos te pedir apenas que o Teu Espírito fale conosco. Essa mensagem é uma mensagem que ela serve para mim, serve para os Teus filhos, ela serve para hoje. É uma mensagem urgente, é uma mensagem de transformação. Amém. Nos ajuda a acatar, que Teu Espírito Santo traduza da melhor maneira e que chegue aos nossos ouvidos dando um desejo intenso de transformação, de restauração. Obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu estou com uma versão aqui um pouco diferente, que é a Bíblia Viva, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou fazer a leitura. Enquanto eu faço a leitura, eu vou acompanhando Neemias capítulo 13. E ele começa dizendo assim: naquele dia, versículo 1: enquanto o livro de Moisés foi lido em alta voz, achou-se escrito nele que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas se juntassem ao povo de Deus, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, Deus transformou a maldição em quê? Em bênção. Quando o povo ouviu esta lei, todos os estrangeiros foram excluídos de Israel. Antes desse acontecimento, verso 4, Eliasibe, o sacerdote, tinha sido nomeado para a guarda dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Algumas versões dizem que ele tinha se aparentado e havia transformado uma grande sala do depósito em um bonito quarto de hóspedes para Tobias. Antes, o lugar era usado para depósito das ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios do templo, dos dízimos de trigo, de vinho novo e azeite de oliveira. Moisés tinha decretado que essas ofertas pertenciam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, além das ofertas movidas para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém nesse tempo, e quem falou isso aqui foi o próprio Neemias. Ele escreve na primeira pessoa,
eu não estava em Jerusalém nesse tempo, pois tinha voltado para a Babilônia no 32º ano do rei Artaxerxes. Contudo, mais tarde recebi permissão para voltar de novo a Jerusalém. Quando cheguei a Jerusalém, tomei conhecimento desse ato mau de Eliasibe, ao ceder uma sala a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irado, joguei fora todos os móveis de Tobias. Exigi que o quarto fosse purificado completamente e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Verso 10. Também fui informado de que os levitas não tinham recebido o que lhes era devido, de modo que eles e os levitas, cantores que deviam guiar os cultos de adoração, tinham voltado para suas terras. Imediatamente repreendi os oficiais e perguntei: por que o templo foi abandonado? Então chamei os levitas de volta e coloquei todos nos postos que deviam ocupar. E mais uma vez todo o povo de Judá começou a trazer os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite de oliveira para o depósito do templo. Coloquei Selemias o sacerdote, Zadoque o escrivão e Pedaías o levita como encarregados da administração dos depósitos, e nomeei Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, como auxiliares deles. Esses homens eram muito respeitados e eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus companheiros levitas. Olhem para cá. Eu fico sempre prestando atenção e entusiasmado com a atitude desses homens, que são atitudes que nos levam a refletir e são atitudes que devem ser atitudes também tomadas por mim. Uma atitude de repreensão, uma atitude de restauração, uma atitude de renovo. E é interessante que sempre ao longo de todo o tempo necessita sempre de alguém à frente para estar conduzindo a coisa, senão vira bagunça. Neemias, ele entra na história quando ele vai para Jerusalém. Ele fica sabendo que os muros ainda não tinham sido construídos, estavam derrubados, e quando ele sabe dessa notícia, ele fica muito triste. Ele chora profundamente, e o texto fala, depois vocês leiam lá em Neemias capítulo 1, que ele passou alguns dias doente e não conseguia nem comer. E eu fico perguntando, o que leva uma pessoa realmente a ficar nesse estágio, pelo fato de saber que os muros na outra cidade não tinham sido construídos? Sabe o que isso significa? São pessoas que de fato elas estão comprometidas com a causa de Deus. São pessoas que elas não se entregam hoje e amanhã não. São pessoas que se entregam todos os dias para a causa do Senhor. São pessoas que estão dispostas realmente a dar a vida por aquilo que elas acreditam. São pessoas que estão dispostas a salvar vidas. São pessoas que estão dispostas a mudar a situação para melhor. Eu e você, ao ouvir uma mensagem dessa, devemos também tirar isso como um grande exemplo e não nos conformar com a situação em que nos encontramos e dizer em nossos corações: preciso de uma reforma urgente. Eu preciso levantar esses muros ao meu redor, para que Satanás não tenha espaço e nem direito a entrar na minha vida. Amém? Foi isso que Neemias, foi através disso que ele começa a sua história, reconstruindo os muros da cidade. Não foi fácil, ele enfrentou uma grande oposição, tanto dos de dentro quanto dos de fora, mas o Espírito do Senhor é quem estava conduzindo essa obra. Amém. O Espírito de Deus é quem estava guiando Neemias a instruir homens a construir, reconstruir esse muro. Depois que esse muro está reconstruído, depois que o povo já estão habitando na cidade de Jerusalém, está tudo em ordem, e ele agora retorna para... esqueci o nome da cidade que ele retornou, mas ele retorna para o seu lugar. Passado muitos anos, ele já fica sabendo que o povo não mais está da maneira que ele tinha deixado. É onde agora ele retorna e ele encontra agora a casa desse jeito aqui, nessa situação. Neemias capítulo 13. O povo não mais estava fazendo
o que eles sabiam que deveria fazer. Neemias separa uma parte do templo, um quarto, vamos dizer assim, especificamente para ali juntar os dízimos e as ofertas que todo o povo trazia. Era um lugar separado para isso. Porém, o homem que está à frente, ele resolve fazer algo que o seu coração queria, não o que Deus queria. Ele faz daquele ambiente um quarto para o seu amigo, e ele mobília, ele coloca ali camas e talvez guarda-roupa para que o amigo dele pudesse ficar. Quando Neemias chega, que ele vê essa situação, lembram que acabamos de ler aqui? Ele foi informado que eles tinham feito o que não era devido, e ele pegou todos os móveis e jogou fora, os móveis que pertenciam a Tobias. Pode parecer que era um homem ignorante, mas não é isso. É que leva tempo para construir as coisas, para colocar as coisas em ordem leva tempo. Para desorganizar é rápido, mas para colocar em ordem leva tempo, requer paciência, requer dedicação, e principalmente quando se fala das coisas de Deus. E quando ele chega e vê esse cômodo do templo separado para uma pessoa estar lá dentro dormindo, o propósito foi desviado, não foi para esse propósito. O propósito foi para ser guardado o que lá? Os dízimos e as ofertas. Voltem aí para o capítulo 12. Vamos voltar aí para o capítulo 12, o verso 44. Versículo 12, o verso 44 de Neemias diz assim: naquele mesmo dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos, das ofertas movidas, dos dízimos, das ofertas dos primeiros frutos das colheitas, e esses homens recolhiam das lavouras ao redor das cidades as contribuições exigidas pela lei de quem? De Moisés. Essas ofertas eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas, pois o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas e com o trabalho que faziam no templo. Eles celebravam o serviço do seu Deus e o ritual de purificação. Os cantores e os porteiros ajudavam na adoração a Deus e na direção das cerimônias, conforme exigido pelas leis de Davi e seu filho Salomão. E foi nos dias de Davi e de Asaf que começou o costume de ter regentes de coro para dirigir os coros dos campos. Verso 47. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, o povo trazia ofertas todos os dias para os cantores, para os porteiros e para os levitas. Os levitas, por sua vez, separavam uma porção aos descendentes de Arão. Essas ofertas, esses dízimos eram trazidos separados para onde? Para esse local. E o povo aqui, lembre que aqui é um verso anterior, um capítulo anterior, diz que o povo estava fazendo tudo o que era correto, era lá que era depositado de fato. Mas quando Neemias chega, já não mais encontrou isso sendo feito. Eles mudaram, fizeram o que acharam que era melhor. Porém, na vida com Deus não funciona assim. Nem sempre, ainda que você dê o seu melhor, mas se não for do agrado de Deus, não serve. Se você quiser tentar fazer o seu melhor, mas que foge dos princípios bíblicos, para Deus isso não serve. Porque de boa intenção não está cheio, e vai ficar cheio mais ainda. Então temos que ter cuidado, porque as coisas de Deus elas devem ser feitas com detalhes, devem ser feitas com carinho, devem ser feitas com apreço, também com o espírito de oração e adoração, porque senão a coisa desanda, e desanda feio. No verso 12 diz assim, do capítulo 13: e uma vez, e mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite e da oliveira para o depósito do templo. Coloquei Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão e Pedaías, o levita, como encarregados. E aqui ele começa a organizar a coisa de novo, né? Ele viu que estava desandado, ele disse: eu preciso organizar. E ele começa a tirar os móveis e jogou fora, creio eu. Ele não chegou assim, de mansinho, vamos organizar isso aqui, vamos aqui, cuidado. Não, ele tirou porque estava irado mesmo, estavam fazendo coisa errada. E agora ele destina pessoas
que ele já tinha deixado. Lembra que acabamos de ler no capítulo 12, no verso 44 em diante? Não foi destinado pessoas a tomar conta disso, mas quando ele chegou, essas pessoas não tinham tomado conta disso. Não tinham tomado conta. E aí ele foi necessário ele reunir outras pessoas de novo e delegar pessoas outra vez. Olha, vocês vão tomar conta disso. Está vendo esse tempo? Está vendo esse cômodo aqui? É destinado à separação das ofertas. E as ofertas e os dízimos que são tragos para aqui é para a manutenção do templo, para a manutenção dos sacerdotes, para a manutenção dos levitas. Os levitas eram os cantores da época, eram os que ficavam responsáveis por manter os utensílios da casa em ordem e também cantar na parte de adoração ao Senhor. No verso 14, ele diz assim: olha, é como se ele termina isso e ele agradece a Deus fazendo uma pequena oração. Ele diz: ó meu Deus, lembre-se de mim por isso, e não se esqueça de tudo que tenho feito pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. E pelo seu culto. Neemias, quando ele vem para Jerusalém, ele retorna a Jerusalém, encontra essa situação, ele resolve aqui esse primeiro caso, mas não para por aí. Ele agora se depara com um outro caso. Vamos para o verso 15. E no verso 15 ele diz assim: um dia eu estava numa plantação e vi alguns homens pisando nos tanques de prensar uvas. E era que dia? Era sábado. E além disso, transportavam feixes de trigo e carregavam jumentos com vinho, uvas, figos e todo tipo de mercadoria para Jerusalém. Chamei a atenção deles em público para não vender alimento de que dia? No dia de sábado. Havia também alguns homens que vinham de Tiro, que moravam em Jerusalém, trazendo peixe e todo tipo de mercadoria para vender esses artigos ao povo de Judá no sábado. Então perguntei aos chefes de Judá: por que vocês estão profanando o dia de sábado? Já não foi suficiente que os seus antepassados fizessem o mesmo, levando o nosso Deus a trazer desgraça sobre nós e sobre a nossa cidade? Agora vocês estão trazendo mais ira sobre o povo de Israel, profanando o dia de sábado. Por isso, ordenei que naquele dia em diante as portas da cidade fossem fechadas nas tardes de sexta-feira, assim que começassem a escurecer, e se fossem abertas depois que o sábado tivesse o quê? Terminado. Ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol. E mandei alguns dos meus homens de confiança guardarem as portas, para que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os negociantes e os vendedores ficaram acampados fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Porém, falei duramente com eles e disse: o que vocês estão fazendo aí fora, acampando ao redor do muro? Se vocês fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que eles vieram no sábado. Então mandei que os levitas se purificassem e que guardassem as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como o quê? Sagrado. Uma outra coisa é que quando ele chega em Jerusalém, o povo que sabia que deveria ser feito não mais estava fazendo. Interessante. Esse povo que estava profanando aqui, que já fizeram coisa errada no templo, que agora estavam profanando o sábado, é uma linhagem que vem daquele povo que saiu do Egito, que passou 40 anos, que entrou na terra prometida e que agora já vem uma outra geração e chega até eles. Detalhe, eles tinham passado 70 anos num cativeiro babilônico. Isso fazia parte da profecia. Eles passaram uma época depois da terra prometida que ainda assim não obedeceram a Deus, continuavam rebeldes, viram os milagres de Deus, viram Deus efetuando coisas tremendas na vida do povo, mas eles continuavam rebeldes. Aí o Senhor permitiu, não foi o Senhor quem fez, Ele permitiu com que os babilônicos invadissem lá a cidade que eles moravam e levassem eles como cativos. E eles passaram 70 anos como escravos dos babilônios. Depois do exílio, depois dos 70 anos, eles são libertos. O Senhor os libertou. Agora eles, libertos, ainda assim esqueceram desse tempo amargo. E sabendo o que era correto, não faziam o que era correto. Profanaram o templo e agora estavam profanando o quê? O dia de sábado. Imaginem vocês agora, pessoas
que costumavam cultuar a Deus no sábado estavam agora comprando e vendendo no dia de sábado. E na cidade estavam fazendo também no dia de sábado um comércio. E quando Neemias chega, que ele encontra essa situação, ele resolve isso também. Porque para uma pessoa estar à frente de alguma coisa, quando ela está em nome de Deus, em nome de Cristo, ela precisa ter pulso. E vocês percebem nas palavras de Neemias que ele tinha pulso, né? O próprio Deus usou, ele era o governador. Ele foi um tipo de Cristo para a época, porque ele não apenas falava, mas ele se doava para a causa. Neemias, em seu período, ele também exemplificou a vida do próprio Cristo. Ele sofria pela vida do povo. Ele sofria ao ver as coisas erradas. Ele sofria também por ver as coisas indo sempre da maneira correta. Ele sofria, magoava o coração dele, ele chorava amargamente, passava noites sem dormir, para conseguir fazer com que a coisa estivesse andando da melhor maneira possível. Eu não sei hoje, em relação à sua vida, de que maneira encontra o seu coração quando você ainda escuta uma palavra desse tipo. Se em seu coração arde um desejo de renovação, de transformação, de não permitir que a coisa continue do jeito que vai, mas se em seu coração, ao ouvir uma palavra dessa, surge um desejo ardente de querer transformação, dizer assim: Senhor, eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar, eu preciso mudar a minha maneira de viver, eu preciso mudar a minha maneira de falar, porque se continuar desse jeito, eu não irei para os céus. Existem alguns detalhes pequenos que tirarão muitas pessoas dos céus. Você sabe em seu coração se ainda dentro dele existe amargura, angústia, não sei quais são os sentimentos, mas isso são coisas que também nos tiram e nos tornam incapazes de entrar no reino celestial. Neemias, ao perceber esse tipo de coisa acontecendo, ele abria a palavra de Deus e exortava o povo. Ele não exortava por si só, mas era baseado em quê? Na palavra de Deus. Todas as vezes que ele abria a palavra de Deus, vinha uma maneira de exortar o povo, e ele não hesitava, ele falava. Enfrentava oposições, mas ele falava, porque era necessário falar, e ainda hoje é necessário falar. Não podemos nos calar, não podemos ficar de boca fechada, quando é necessário ficar de boca aberta. Precisamos abrir a boca, sim, como muitos dizem no popular, botar a boca no trombone e falar que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez grandes milagres no meio do povo e continua fazendo milagres ainda em nosso meio. Amém. Nós somos frágeis, às vezes achamos que somos fortes demais, mas somos frágeis demais. Por coisas mínimas estamos desabando, por coisas pequenas talvez já estamos tomando decisões que afetam o nosso espiritual e afetam toda a nossa eternidade. Precisamos ter muita maturidade espiritual para, diante de certas situações, sabermos o que fazer, para não nos precipitarmos e cairmos em um poço profundo. Neemias, ele sente o desejo e ele aplica esse desejo. Ele restaura a observância do sábado em seus dias. Ele vê que aquilo estava errado e ele não fica calado, ele fala com ousadia. Vocês percebem aqui que ele acabou com esse negócio de venda no dia de sábado. Ele diz assim: olha, eu quero que feche os portões da cidade antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol eu quero que feche os portões da cidade, para que ninguém entre com mercadorias e faça no dia de sábado um comércio. Mas Satanás, ele é tão astuto que quando um homem desse toma uma decisão de fazer esse tipo de regularizar as coisas, Satanás diz assim: mas vocês não podem desistir de vender no dia de sábado, fique aí do lado de fora, faça uma feirinha do lado de fora, quem sabe o povo, vocês não podem entrar, mas o povo pode dar uma fugidinha e comercializar fora, ao redor dos muros. Neemias, quando sabe disso, ele chama a atenção deles de novo,
e usa agora de uma maneira dura, dizendo: se vocês continuar fazendo isso, eu vou mandar fazer o quê? Eu vou mandar prender vocês. Aí agora eles, olha, a palavra de Deus diz que nunca mais eles voltaram. Nunca mais eles voltaram ali. E a restauração do sábado foi feita. Amém? O povo voltaram a cultuar ao nosso Deus num dia de sábado, de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Interessante que antes do sábado chegar, na sexta-feira, quando estava se aproximando do pôr do sol, sempre tinha alguém responsável dos levitas que tocava a trombeta. E antes do pôr do sol ele dava 6 toques. 3 primeiros davam uma pausa, depois davam mais 3 toques. E todo o povo entendia que ali era um toque muito importante. Está chegando o dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando. Precisamos descansar dos labores da semana. Precisamos parar o nosso trabalho. Precisamos nos voltar mais ainda para o nosso Deus. Nos dias de hoje, talvez isso não aconteça mais, de ter alguém tocando uma trombeta, para que naquele horário você esteja a postos, com sua família, na sala, não sei se na cozinha, não sei onde, mas cultuando ao seu Deus. Mas seria interessante se isso acontecesse. E eu faço um apelo a vocês: se isso não estiver acontecendo, faça acontecer, porque é necessário que isso seja feito. A observância do sábado, ela é algo essencial na vida de todo cristão, principalmente nós, adventistas do sétimo dia. Afinal, somos adventistas porque aguardamos a volta de Cristo. Do sétimo dia porque guardamos o quê? O sábado do Senhor, que é o sétimo dia. Precisamos então dar a verdadeira importância a esse dia. Pare antes, reflita já nos momentos que se inicia do sábado. Reúna sua família. Não precisa fazer um culto longo, vocês sabem disso, mas uma meditação. Inclusive, quem leu a meditação de ontem, do pôr do sol, que meditação maravilhosa, testemunho maravilhoso. Deus usa pessoas ainda nos nossos dias para transformar pessoas, para transformar as vidas. Momentos que você diz assim: isso aqui não tem como eu pregar, aqui não tem como eu falar, mas tem. Numa oportunidade pequena, Deus usa daquilo para um momento de bênção, e pessoas são transformadas, e pessoas aceitam a palavra de Deus, e pessoas estão sendo batizadas mediante essas oportunidades. O problema é que nós não estamos sendo oportunistas. Somos para muitas coisas, mas quando se trata de para muitas coisas, mas quando se trata de palavra de Deus, oportunidade de salvação, de termos em nosso coração um espírito evangelista, me permitam dizer, mas nós somos covardes quanto a isso. Somos fracos, muito fracos. Temos medo, parece, de sair. Eu estou falando de mim isso, viu? De sair por aí entregando um livro de porta em porta. Eu travo quanto a isso, e eu preciso pedir a Deus que me destrave quanto a isso. Um negócio tão simples, mas você sabe que o efeito que pode causar na vida de uma pessoa, você fazer amizade com a pessoa, convidar ela para vir à igreja. Quantos anos tem que você não convida alguém para vir à casa de Deus? Quantos anos? Aí vocês percebem, às vezes fazemos uma espécie de uma comemoração de alguma coisa, terminando de fazer a calçada, fazer uma comemoração, chama a pessoa, elas vêm, faz a comemoração na sua casa? Vem. As pessoas vão. Se você abrir a boca e falar, elas vêm. Convide. Eu sei que tem pessoas que é difícil, que diz: não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho uma roupa, eu tenho um menino para mamar, não sei o quê. Mas convide. Você só sabe se você falar: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Ser mais ousado e trazer pessoas. E a conta é fácil. Se cada um de nós aqui trouxermos um, todos sabem. Uma vez ao ano, a cada ano dobraríamos de membros, e eram mais pessoas que estariam ouvindo a palavra de Deus, mais pessoas convertidas, mais pessoas sendo restauradas. Amém? Mais pessoas aceitando a palavra de Deus. Queria que vocês abrissem a Bíblia aí em Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Lá nos profetas menores. Amós capítulo 8, verso 5.
Amós capítulo 8, verso 5. Algumas pessoas ainda no dia de hoje, elas ficam meio que agoniadas, afobadas, como o nordestino diz, avexadas, para ver o sábado passar logo e começar a fazer as coisas que faz durante a semana. E no tempo aqui de Neemias não era diferente. E o povo dizia assim, Amós 8, verso 5, diz assim: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, usando balanças falsas e medidas erradas? Viu? Ainda naquele tempo existiam pessoas assim como hoje, que ficam ansiosas com o horário do sábado para que passe logo, nesse momento do culto, para que passe logo, para que acabe logo, para que o pregador acabe logo esse negócio e parta logo para os momentos finais. E todo mundo é interessante isso. Interessante. Toda vez que alguém está pregando, quando ela começa a partir para os momentos finais, todo mundo percebe. Se você estiver meio sonolento, uma pessoa diz assim, e que o Senhor nos abençoe, aí você já começa a despertar, epa, está acabando. Parece que há algo dentro de nós, um desejo assim de que isso acabe logo. É enfadonho ouvir a palavra de Deus. E eu fico prestando atenção na palavra de Deus quando ele senta no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Dê uma olhadinha naquele sermão, ele termina no capítulo 7. Não foi um sermão pequeno, e ali foi alguém que escreveu. Tenho certeza que Jesus falou muito mais que aquilo. Ali foi o que alguém escreveu, que conseguiu trazer uma espécie de resumo do sermão. As pessoas estavam sentadas, não em bancos, mas no chão, na grama. Jesus também estava sentado no relento, vento, sol, e o povo estava com sede de ouvir a palavra de Deus. Jesus talvez queria dar uma pausa para beber uma água, e o povo dizia: fale mais, queremos ouvir mais. Mas hoje é como se estivesse ao contrário. A igreja é mais confortável, luzes, ventilador, quando não ar-condicionado, e ainda assim, dentro do coração de muitos existe uma espécie de agonia para que as horas do sábado passem logo, para começar a comercializar, a vender, a comprar, a falar, a assistir, não sei, a passear. Há uma insatisfação com os horários do sábado, e isso está errado. Precisamos mudar isso. Se isso existe dentro da sua casa, ou se existe dentro do seu coração ainda esses desejos, peça ao Senhor que tire isso do seu coração, porque isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. A restauração ela deve ocorrer por completo na nossa vida. Neemias restaurou o muro de Jerusalém, mas é interessante que os muros foram restaurados, mas o povo estava fraco. Os muros estavam fortes, mas o povo estava fraco. E de que adianta termos uma igreja bonita, um templo bonito, bancos confortáveis, igreja confortável, mas se quem está dentro está fraco, fraquinho? E é disso que o inimigo gosta, de uma igreja cheia de membros fracos, que não pregam, que não falam a respeito de Deus, que vivam em contendas, que vivam em brigas, em dissoluções, fazendo coisas erradas, e a igreja não manda. Como muitos dizem assim, parece que existe um jegue enterrado. Jegue enterrado. Vem evangelismo, mais evangelismo, vem pastor, mais pastor, faz uma coisa, faz outra, tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, e não manda. E não manda. E nós precisamos parar um pouco, fazer uma avaliação de mim mesmo. Onde que eu estou errando? O que é que está acontecendo de errado comigo? E aí eu convido a você a dar uma olhadinha para você mesmo. O que está acontecendo de errado comigo? E outra pergunta: o que eu preciso, ou o que eu posso fazer para que esses muros sejam reconstruídos? O que eu posso fazer para que a palavra de Deus continue sendo proclamada? O que eu posso fazer? E aí você já sabe a resposta. Levante-se, toma teu leito e anda. Vai pregar, vai dizer aos outros do milagre que o Senhor fez na tua vida, vai contar aos outros daquilo que o Senhor efetuou
na vida da sua família? Vai contar o seu testemunho aos outros? Abra a palavra de Deus e fale a respeito desse Deus para eles. Tem muitas pessoas com sede de ouvir a palavra. Eu me lembro que um tempo nós saímos aqui para entregar livros, e foi feita uma pesquisa junto com a entrega de livros. Eu não me recordo se foi mais de 50 pessoas que fizeram, acho que o Bíblia foi isso, pai, lembra? Mas foi até o Senhor quem fez. Mais de 50 pessoas disseram sim, disseram que queriam sim estudar a Bíblia. Onde estão essas pessoas? Estão aqui, ainda, orando cada dia. Viu? É só correr atrás, é só mexer. O formigueiro está aí, é só mexer. É por isso que ainda nós estamos assim, calmos, tranquilos, pacatos, porque não mexemos com o formigueiro. Nos acostumamos na mornidão. E eu preciso aprender a falar, a ouvir a voz de Deus e falar a respeito desse Deus. Quando Neemias fazia isso, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. Quando Neemias veio e restaurou e mudou a situação do povo de Israel, é porque ele não estava fazendo apenas por ele, mas ele estava fazendo pelo povo, pela salvação do povo, mas primeiramente pela vontade de Deus, porque ele sabia que ali era a vontade de Deus. Não é porque ele era governador que ele queria votos para que na próxima campanha ele continuasse. Não era isso. É porque ele sabia que por trás de tudo isso existia alguém mais forte que eles, lutando contra eles e vencendo eles todos os dias. Mas ele, com uma maturidade espiritual maior do que o povo, ele olha a situação e diz: preciso entrar nessa história, preciso entrar nessa parada e mudar essa situação. Vamos aqui, vem aqui você vai ser chefe disso, mas se consagre primeiro. Leia a palavra de Deus, oração e jejum. Você é responsável pelos louvores, você vai ficar responsável pela cidade. Ninguém entra e ninguém sai durante o horário do sábado. Não quero comercialização aqui no dia de sábado. E tem mais, ele restaurou mais coisas. Vamos ainda para Neemias capítulo 13. Eu quero dizer a vocês que eu não estou finalizando o sermão, viu? Amém. Estou não. Amém. Algumas pessoas dizem que está finalizando, né? Para ficar calmo. Fica calmo não estou finalizando não. Tem muito livro ainda para ler. Neemias capítulo 13. Estou acostumado com a outra Bíblia, essa aqui não está marcada, mas eu gosto dessa versão. Falou? Depois de tudo. Sim. Acharam, irmãos? Essa Bíblia aqui eu não uso muito com ela. Cheio. Neemias capítulo 13. Verso 23. Neemias capítulo 13, verso 23. Diz assim: nessa mesma ocasião, vi que alguns dos judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos filhos deles falavam a língua de Asdod ou dos outros povos, mas não falavam a língua de Judá. Por isso eu os repreendi e os amaldiçoei. Esmurrei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem deixem que suas filhas deles se casem com seus filhos. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Não havia rei igual a ele entre as muitas nações. Deus amava Salomão e fez dele o rei sobre todo o povo de Israel. Mesmo assim, ele foi induzido por mulheres estrangeiras a praticar a idolatria. Como permitiremos isso? Como podem cometer essas terríveis maldades, serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, era genro de Sambalat, o Horonita.
Por isso eu expulsei para longe de mim. Lembre-se deles, ó meu Deus, pois desonraram o ofício de sacerdote e a aliança e os votos dos sacerdotes e dos levitas. Aí ele termina dizendo: assim purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro, dei tarefas para os sacerdotes e levitas, e determinei cada um o trabalho que tinha a fazer. Eles forneciam lenha para o altar em dias corretos e cuidavam dos sacrifícios e das primeiras ofertas de toda a colheita. Lembre-se de mim, meu Deus, em sua bondade. Aqui vem uma outra parte que Neemias também faz, uma espécie de restauração no meio do povo. Ele restaura primeiro a questão dos dízimos e as ofertas. O povo não estava sendo mais dizimistas e ofertantes. Eles tiraram, ao invés de colocar o dízimo e a oferta, colocaram o que ali? Um quarto, e serviu ali de aposento para alguém. Os levitas, que eram os cantores, os sacerdotes, não estavam recebendo os dízimos e as ofertas. Não estavam recebendo. Ele disse: tem coisa errada, precisamos mudar. E foi lá e restaurou. Vem o sábado, errado também, e ele restaura. Mas por trás disso existe um Deus que está atuando de uma maneira poderosa, não só no coração deles, que eu vou perguntar para vocês: de que adianta alguém à frente querendo mudar a situação se vocês não quiserem? Se eu convidar vocês a ir para determinado lugar, e eu estou bem animado para que vocês vão comigo, para que lá aconteça um negócio gostoso, maravilhoso, e eu faço toda a propaganda, mas se vocês não estiverem interessados, vocês vão? Não vão. Vocês precisam também, ao ouvir o convite, abrir o coração para esse convite, para que, abrindo o coração, aí agora o Espírito Santo faz o trabalho. Amém. E ele faz a obra, e mediante o convite vocês vão e participam, e a coisa acontece. Então aqui a obra não foi só de Neemias. Primeiro foi o Espírito de Deus quem agiu, ele foi um canal, mas o povo foi quem acatou a ideia. O povo foi quem tomou a decisão de mudança. Diz assim: realmente estávamos errados. Vocês imaginam que poderia ter acontecido uma rebelião ali, se o povo se rebelasse contra eles? Poderia, o povo poderia sim, mas eles não fizeram, porque eles reconheceram o seu erro, reconheceram a pecaminosidade que havia dentro dos seus corações, no meio do povo. E agora ele encontra pessoas de Deus casando com pessoas que não eram de Deus. E mais, sacerdotes, homens que dirigiam o templo, casando com pessoas que também não eram de Deus. E mais, inimigos deles. Aqui fala no verso 28 desse Sambalate. Vocês sabem quem era esse Sambalate? Vocês têm noção de quem era esse homem? Vamos lá para o capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4 de Neemias. Só para vocês terem uma noção de quem era esse homem na vida do povo de Deus. Capítulo 4 de Neemias diz assim: Sambalate, abriram? Amém? Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o quê? Ele ficou como? Furioso, ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós, caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram com seus amigos e oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Deu para ter uma noção quem era esse Sambalate? Era um inimigo deles, um inimigo que atuava, permitia ser utilizado pelo próprio Satanás para não ajudar a Neemias a reconstruir, mas para desanimar. Enquanto Neemias estava sendo animado pelo próprio Deus a animar o povo, e o povo animado reconstruir os muros, ele vinha com os seus querendo desanimar o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Existe sim em nosso meio pessoas que tentam nos desanimar. Não acha que é alguém de fora que vai vir e vai dizer assim: você, por que você está indo para a igreja já ainda? Tão nova, seu marido novo, os filhos
com o futuro? Esse negócio de igreja, você também, Rafael. Olha, caba novo, Vicente aí, jovem, com os filhos, família, sai de tão longe da serra para vir para cá, gastando gasolina todo sábado, toda quarta, todo domingo, para ir para a igreja, podendo gastar para ir curtir com a família em outros lugares, principalmente dia de sábado. Esse negócio de ficar de 9 horas da manhã até 11h30, tem pregador que ainda estica, que nem Natan, já falou, vai esticar até meio-dia ou mais, e vocês ficam aí ouvindo, não é? Que coisa é essa? O que é que faz vocês virem à casa de Deus? Eu só fico imaginando uma coisa: existe alguém maior e melhor do que todos nós por trás de tudo isso, mantendo nós aqui na casa dele. Amém? Amém. Apesar das dificuldades, apesar das coisas que Deus sabe que contém, mas Deus diz assim: vocês é o meu povo, são o meu povo, e precisam continuar vivos e fortes para edificar os muros, para eles fortes agora vocês avançar na obra e pregar a palavra que está sendo necessária que pregue. Amém? Amém. Não é uma pessoa, um é o Evangelho, mas muitos são os que pregam a respeito desse Evangelho, e nós estamos sendo capacitados diariamente para falar a respeito desse Evangelho. Eu só não posso ficar calado, nem com medo, nem com vergonha. Neemias fez a parte dele. Neemias fez o que pôde. Ele restaurou aquilo que ele viu que estava de errado, mediante a palavra de Deus. E você está fazendo o quê? Para que haja uma restauração na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes próximos. O que é que nós estamos fazendo para que haja uma restauração, uma mudança? Estou eu sendo luz ou trevas? Estou eu sendo bênção ou maldição para esse povo? Nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. O Senhor deseja atuar de uma maneira poderosa no meio do povo dele. Amém. Ele deseja de uma maneira poderosa atuar no meio do povo dele. Amém. Mas o povo dele precisa permitir. Se o povo não permitir, ele não atua. Ou melhor, se eu não permitir, ele não atua. É uma das coisas que Deus não pode. Deus não pode mentir, e Deus não pode agir na vida de uma pessoa que não quer que ele haja. Deus não pode transformar o coração de uma pessoa quando ele endurece cada vez mais o coração, assim como fez Faraó. Não foi Deus, foi o próprio Faraó quem se distanciou da palavra de Deus. A restauração é algo que precisa ser efetuada hoje, não é amanhã, mas é hoje, é agora, e é em nossos corações. E eu digo uma coisa: quando houver um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro encontro com Cristo, essa situação ela mudará, ela não continuará do mesmo jeito. Sentiremos um desejo tremendo de pregar o Evangelho. Vocês estão vendo os sinais, não estão? Jesus voltando, a maldade aumentando, o amor se esfriando de quase todos, Satanás cada vez mais atuando. Quando nós pensamos que está indo tudo bem, aí acontece alguma coisa e parece que define, mas Deus, Ele transforma maldição em bênção. Amém? Ele é expert em fazer isso, e Ele quer transformar essa maldição que talvez haja na sua vida hoje em uma bênção hoje. Ele quer renovar as nossas forças, que talvez esteja fraquinha, para pregar a palavra de Deus e nos dar força suficiente para, ao sairmos daqui, sairmos com uma vontade enorme de falar a respeito desse Deus que muda, que transforma vidas, que pega um vaso quebrado e Ele não só passa um super bondezinho e deixa ali mal feito, mas Ele faz bem feito. Ele faz melhor do que o que você imagina. Você tem alguns planos, tem sonhos, mas Deus tem melhor do que o que você imagina para a sua vida. Amém? O Senhor deseja transformar os nossos corações de uma maneira poderosa e intensa. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração.
Convido vocês a, juntos mais uma vez, sentados mesmo, a cantarmos essa música que cantamos no início, Restaura. Mas eu queria que ocorresse de uma maneira diferente. À medida que você for cantando ela, e você for sentindo uma necessidade dentro do seu coração, diz assim: Senhor, eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso realmente sentir e fazer com que haja uma mudança dentro do meu coração. Aí você levanta e você vem aqui à frente, e ao final eu quero fazer uma oração com você que estiver aqui à frente. Não estou convidando vocês para vir todos aqui à frente, não. Estou dizendo você que sentia o desejo de transformação, você que está a fim de sair dessa mornidão, para você que está a fim de falar mais a respeito do Deus que você serve. Vamos juntos cantar essa canção, e à medida que você vai cantando, o Espírito Santo vai mexendo com os corações, e você vai vindo aqui à frente, e ao final nós vamos fazer uma oração para que a restauração seja completa nas nossas vidas. Os meus planos
Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas verdades que o Senhor tem nos dias de hoje ainda assim disponibilizado para nós. Senhor, porque o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe de tudo que ocorre em nossas vidas. O Senhor sabe dos nossos desejos, sonhos, planos, projetos. Mas é o Senhor quem efetua o querer em nossas vidas. E queremos entregá-las em Tuas mãos nesse momento e dizer: Senhor, toma uma direção em nossas vidas. Restaura os nossos pensamentos. Restaura a nossa vida por completo. Obrigado por cada uma das pessoas que estão aqui à frente. Que isso realmente seja uma entrega por completo e que não seja uma entrega só agora, mas que isso simbolize uma espécie de batismo, uma espécie de batismo espiritual, para que possamos sentir o desejo de transformação amanhã e depois de amanhã e continuadamente em nossas vidas. O inimigo tem tentado destruir o andamento da Tua obra. O desejo dele é fazer com que os muros não sejam reedificados, é fazer com que o Teu povo desanime, é criar intrigas entre o Teu povo. Mas o Senhor é forte e poderoso. O Senhor pode desfazer qualquer tipo de coisa que venha a existir em nosso meio. Restaura, Senhor, a nossa vida. Nos anima, nos fortalece para nos encontrarmos com o Senhor naquele dia. Restaura-nos. Dá-nos um restante de sábado feliz e abençoado. Que possamos continuar ainda assim em reverência, louvando e adorando o Teu santo e bendito nome. Leva-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantando essa canção fortes, vamos todos sair felizes, desejando já ao irmão um feliz sábado, pegando na mão, abraçando, quem sabe beijando, dizendo que o ama, porque é isso que precisamos fazer. Diga ao seu irmão: você é importante para mim, e entregue-se nas mãos de Deus diariamente.